Seja bem-vindo. Que privilégio mais uma vez estar com você na sua casa, fazer parte da sua vida, trazendo para você conteúdos relacionados ao reino de Deus e compartilhar daquilo que o Senhor faz. E o Senhor é tremendo, age de formas inesperadas, de formas sobrenaturais e de formas naturais, porque tudo que ele faz tem um propósito de alcançar a sua vida e a minha. O Senhor é sempre intencional no sentido de nos alcançar. E eu quero que você abra seu coração, porque hoje nós vamos ouvir o testemunho da Samira, nossa entrevistada, e é impactante e tem várias chaves, várias coisas que nós precisamos perceber enquanto igreja, principalmente os pais, enfim, para que nossos filhos sejam preservados. E já te convido a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar, para que mais pessoas recebam esse conteúdo e sejam alcançadas pela palavra, mas que principalmente o Senhor transforme os corações. Ore por nós, ore por esse projeto, ore pelo que Deus está fazendo, porque não é o Tiago, não é o Daniel, não somos nós. É a palavra, é pela palavra. E eu vou começar lendo o texto que a Samira trouxe, Apocalipse 22, 15. E vocês vão entender por que ao longo da nossa conversa. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Vou ler de novo. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, 15. Com isso, Samira, seja bem-vinda. Obrigada. Que privilégio receber você. Samira é psicóloga, é membro da Igreja Batista Memorial e tem um testemunho de salvação e conversão relacionado a isso, a esse texto. E seja bem-vinda. Obrigado por se dispor a compartilhar a sua história conosco e com todo mundo que assiste. Que Deus te use. Amém. Obrigada, Thiago, pelo convite, né, de participar aqui do podcast. E é isso, eu falo para todo mundo que eu sou psicóloga, né, mas eu tô aqui acima de tudo como serva, né? Amém. Serva de Deus, realmente para compartilhar, né, o que Deus fez, né, e ainda faz na minha vida, né, o cuidado dele, né, sobre a minha vida. E eu acredito, né, eu tinha, na verdade, um receio muito grande de compartilhar, né, o meu testemunho, porque algumas pessoas não entendem, assim, ao certo, né, Sim. e depois vem algumas perguntas, né, mas eu entendo que é oportuno a gente conversar sobre isso, né. Sim. Por quê? Porque a gente, às vezes, não vigia, sabe, acha que não tem nada a ver certas coisas, né? E a gente acaba abrindo nossas casas, né, para aquilo que não edifica e que ainda pode trazer uma destruição maior para A nossas gente vidas, né? dá brechas intencionais, né? Exato, a gente dá brechas intencionais. Meu Aham. Deus, meu Deus. Sim. Samira, como Cristo entrou na sua vida? Como é que começa isso? Como começa isso, Thiago? Nossa, senta que lá vem história, né? Bom, como é que começa isso, né? Eu vim de um lar, né? Eu vim de uma casa onde a gente não teve contato com a palavra de Deus. Então eu não conhecia a Bíblia. Né? A gente tinha um exemplar da Bíblia, uma bem grandona, que eu acho que é comum, né? Nos lares brasileiros, que tinha lá as figuras, Sim, muitas gravuras. E eu achava bonito de ver aquelas gravuras, mas eu não lia, né? Porque tinha uma linguagem mais difícil e eu era bem criança, né? sim. Mas na minha família, eu cresci e nasci em um lar onde a gente teve um entendimento, a gente recebeu um entendimento sobre Cristo, mas não como filho de Deus, né? Não Entendi. como Senhor, não como Salvador, né? O entendimento era que Jesus é o governador da terra, é o mestre, né? É o irmão maior, mas não como Senhor e Salvador de nossas vidas. Distante. Sim, distante.
né, distante. E eu cresci, né, vendo um Jesus distante, né, Uhum. não sabendo ter um relacionamento íntimo com Jesus, né. Ele se tornou real na minha vida, né. Eu entendi que Jesus era Senhor e Salvador, né, da minha vida já adulta, né, Uhum. depois de passar por um período na bruxaria, Aham. né. Não é a religião da minha família, eu gosto de deixar isso bem, Sim. bem claro, né. Depois de um tempo é que eu fui realmente para a bruxaria mesmo. Tá. Bruxaria tá ligada ao espiritismo? Não. Não, Legal. peraí, vou abrir água aqui. Bom que eu vou aprendendo. Sim, não tem a ver realmente com o espiritismo, Legal. né? Então, mas a minha família é espírita, né? Tá. Então eu nasci, cresci num lar espírita, né? Onde eu tive contato com a figura de Jesus, né? Com o entendimento de Jesus, com Uhum. conhecimento, mas não sabendo que a gente tem esse relacionamento mais íntimo com Jesus, Sim. né? Realmente é uma coisa bem distanciada. Então, como é que você define para todo mundo leigo como eu, o que Uhum. é bruxaria? Tá, o que é bruxaria? A bruxaria, ela é uma religião pagã, né? Pagã porque ela não acredita em Deus, né? A centralidade da bruxaria não está em Deus, numa figura masculina. Deuses existem, então é no plural mesmo, mas a centralidade, né, a figura mais importante da bruxaria seria deusa, Ah, é uma né? mulher. É uma mulher, Aham. né? Que é o feminino, entendeu? Então é uma religião pagã, Uhum. né? É, que está bem distante realmente, sabe, dessa figura, né, central de Deus, né? E que não segue exatamente um livro, né? Composto assim, como a gente tem a Bíblia, Tá. não, né? Segue realmente princípios da natureza, sabe? Me fugiu a palavra agora. Mas seguem conceitos que são passados, né, de geração para geração, que são passados pelos grupos, né, que é passado por uma pessoa, Uhum. né, que se intitula bruxo, né, ou bruxa, e que tem lá os seus seguidores, tem lá as pessoas. Mas é uma É religião pagã, ocultista. ocultista, Tá, ocultista. tá. Não é satanista. É também, É também. é Ah, também. Porque, entendi. Tiago, veja bem, a partir do momento que você retira Deus, Uhum. você entende? Você está retirando tudo, Sim. né? A princípio, quando eu comecei a me envolver com a bruxaria, por exemplo, eu não tinha esse entendimento de que era algo satânico, né? Mas ele é satânico, sim. Sim. Antes de você dizer como Uhum, que você entrou nisso e tal, falam de magia branca e magia negra. uhum, Para nós, no nosso entendimento, tudo é magia, tudo é ocultista, isso, tudo é fora da visão. Claro. isso. Mas quando você lá dentro, isso tem diferença? Isso tem diferença, sim, porque quando fala, por exemplo, em magia negra, a gente está falando já de rituais de sacrifícios. Então Entendi. aí sacrifica-se animais, né? Uhum. Não tem essa parte, por exemplo, quando se fala em magia branca, Tá. né? Mas realmente tudo, né? E aí entra No aqui fim no vai texto ser quando tudo fala quase a sobre mesma coisa, feiticeiro, sobre feitiçaria. sobre É feitiçaria. isso. Eu entendo que sim, é isso, né? Quando eu me Uhum. deparei aqui, eu não tinha lido a Bíblia ainda na minha vida, depois eu vou contar como foi que isso aconteceu, né? Aham. Mas me chamou a atenção, porque foi onde eu percebi que, peraí, então o que eu estou fazendo e que eu achava, né, que era para o bem de alguém, então na verdade não é. Eu tô fazendo algo que Porque me Deus aproxima não de se Deus, mas de agrada. fato não me aproxima. Não, não me aproxima, né? De fato não me aproxima. Eu não entendia nada que estava escrito na Sim. Bíblia. Nada, nada. Eu tenho um péssimo hábito, né? Quando eu vou ler livro, eu nunca começo do começo do livro. Eu vou primeiro pro último capítulo, depois que eu Aham. leio todo o resto.
né? Então eu faço Você quer um saber o spoiler final da comigo história mesmo. primeiro, para depois conhecer o enredo. Sim, né? E aí, eu li Apocalipse. Comecei lendo lá, né? Capítulo 1, não entendia nada do que estava escrito ali. Samira, Nada, tem cristãos que nada. não leem Apocalipse de medo. Você começou a ler exatamente como se fosse um Isso, campo minado ali. Você foi no isso. lugar onde as Eu pessoas. falei, nossa, mas eu não estou entendendo nada, né? O que que é 7 igrejas, 7 anjos, né? Asa para tudo quanto é lado, né? O Esse que é que é isso, cavalo. né? Pois é, né? O que que era isso? Porque eu não tinha realmente conhecimento nenhum, né? Como eu falei para vocês, né? Eu cresci num lar espírita, a gente não teve Uhum. contato com a Sim, Bíblia, né? sim, Como eu tenho contato agora, como eu conheço ela agora, né? sim. Então eu não entendia nada. Aí eu falei, vou desistir, né? Não vou continuar lendo. Mas Deus me incomodou, me incomodou. Eu falei, eu vou ler. Eu não sabia que era Deus me incomodando, depois que eu fui Sim, entender. claro. Aí eu falei, eu vou ler de novo. Só que agora eu vou fazer diferente. Comecei em Gênesis? Claro que não. Falei, agora eu vou começar pelo último capítulo de Apocalipse, então. Do último mesmo. Do último, né? E aí eu li lá, o anjo também mostrou o rio d'água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus, que são os versículos iniciais, Tá né? lindo. Eu Ler falei, isso é bonito. nossa, lindo, árvore da vida, que dá dá 12 frutas por ano. É bom que eu tô lendo sem óculos, né? Você tá falando de cor, Parabéns na pra verdade. mim, né? Tô tentando enxergar aqui. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Eu falei, poxa, que lugar bonito, né? Bom, vamos Uhum. lá. Continuei lendo. Quando cheguei no versículo 15, que aí estava dizendo, mas fora da cidade, eu falei, que cidade? Essa que ele está dizendo É. aqui no capítulo 22? Ficarão fora das cidades que cometem, o meu é outra versão, tá? Aham. Pecados nojentos, os feiticeiros. Eu nem continuei o resto. Falei, tá, agora então tá falando Essa de versão é mim? interessante. Pecados nojentos é interessante. Aí eu falei assim, poxa, tá falando de mim? Uhum. Você se viu na narrativa. Sim. Aí eu li de novo o 22 lá do comecinho primeiro, né? O versículo Que 1 e fui cidade é lendo, essa? fui lendo. Aí eu falei, poxa, mas eu acho que eu não quero ficar de fora dessa cidade Eu aqui, quero isso nesse lugar. né? Aham. Então, assim, mas até chegar aqui também é uma outra longa história, né? Ali nunca mais haverá maldição. Sim. Versículo 3. Aham. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos os servirão. É tremendo. Mas Ali não haverá mais noite, é. né? Então, isso foi me chamando a atenção. Eu falei, poxa, eu quero ir para esse lugar, Uhum. né? Mas ficou uma lacuna aqui, né? Até eu chegar nessa Sim, parte que eu li a Bíblia, muita coisa aconteceu. sim. Então, assim, desde pequena, Tiago, eu sempre tive um coração muito inclinado, né, para a espiritualidade, para a fé, Ah, sim. para a religião. Uhum. Eu aprendi muito no espiritismo, meus pais, meus irmãos. Eu cresci realmente em estudo sistematizado e lá se prega muito a questão, sabe, da moral, de buscar a virtude, de amar ao próximo. Aham. Então eu recebi um conceito, né? Mas Sim, eu entendo que eu recebi um conceito pela metade. sim. Faltou uma parte aí, né? Então eu gostava muito daquilo, né? Foi uma base que eu tive na minha vida. É, Mas eu fui crescendo e eu fui percebendo que faltava alguma coisa. Faltava algo. Uhum. Eu entendi assim que fora da caridade não há salvação, certo? Então a gente praticava boas obras e isso eu gostava bastante, né? Eu me sentia útil, eu me sentia fazendo algo que agradasse a Deus, né? Algo que realmente que toca, né, no coração do Senhor, porque afinal Sim. de contas é um mandamento dele na Sim. prática, né? Ame a teu próximo como a ti mesmo. Aham. Mas eu sentia que faltava alguma coisa, né? Existia um vazio, né, em mim muito grande, né? Então eu ficava, o que é que está faltando? Ficava pensando, mas o que é que está faltando? Quantos anos você tinha? Eu estava já com meus 10, 11 anos de idade.
Porque, Tiago, eu sempre fui muito envolvida, Aham. E né? você gosta de Então, ler, pelo que eu entendi. gosto muito de ler, Uhum. né? E eu era bastante envolvida, então desde cedo eu estudava sobre a doutrina, né, espírita quando era criança. Aham. Eu participava, sabe, de muitas atividades no centro espírita que eu frequentava, com adolescentes, com crianças. Então aquilo era uma parte que eu gostava, mas apesar de fazer tudo aquilo, eu sentia que faltava algo. Eu só não conseguia entender o que faltava. Mas eu já Aham. tinha aí meus 10, 11 anos, né, de idade, que eu ficava, tá, mas por que eu tô sentindo que falta algo, né? E por mais que eu estudasse, lesse, eu não conseguia entender por que Jesus morreu de uma forma tão violenta, né? Qual que é a finalidade da cruz, Sim. né? Por Se ele que era ele tão bom, por que morreu precisou? de forma tão trágica, né? Então, por que morrer dessa forma, sabe? Aham. Numa cruz, né? Daquela forma, assim. Então, Sim. eu não entendia. Eu assistia algumas coisas na Páscoa, né? Acompanhava. E eu ficava pensando, tá, mas por que Jesus morreu numa cruz? Então, essa pergunta ficava, né? E Na sem minha resposta. mente e sem resposta para Aham. isso, né? E sem resposta para isso. Um dia até uma pessoa no centro que eu tava falou assim para mim: "Olha, Jesus morreu na cruz porque ele precisou passar por isso para nos ensinar a humildade". Aí eu fiquei pensando, mas tem tantas formas de se ensinar a humildade, né? Essa resposta Você não também me não atendeu. convenceu. Eu fiquei, poxa, será que só tinha essa forma, É. sabe, né? Se ele era o espírito perfeito. A gente entende a resposta hoje, ela Aham. diminui tudo que Jesus fez. Ela Uhum. diminui. Sim, ela diminui tudo o É. que Jesus fez, né? Então eu ficava nessa procura. Uhum. E como não tinha contato, né, com a Bíblia, eu não lia, né? Não tinha um exemplar da Sim. Bíblia na minha Não faz casa, parte. assim, né? Faz parte do contexto que eu estava. Quando eu comecei, quando eu saí da adolescência, fui para a fase adulta, já na casa dos meus 20 anos, 21 anos, eu namorava, né? Eu tinha um relacionamento Uhum. com uma pessoa. E a gente fazia planos para casar. Ele também era espírita, né? Não sei como é que ele tá agora, mas eu sei que na época ele era espírita. Mas era um relacionamento abusivo, era um relacionamento de muito altos e baixos, sabe? De muita discussão, de muita Não era briga. estável. Não era um relacionamento estável, às vezes ele sumia por dias, por semanas, e adolescente, né? E eu sofria, né? Chorava atrás da porta, né? Fazia aquele drama lá de adolescente. E quando eu decidi romper realmente, definitivamente, porque eu percebi que já estava me fazendo muito mal, Uhum. né? Eu acabei passando por uma violência sexual, né? Esse meu namorado da época, então, quando eu terminei com ele acabou me violentando sexualmente. Isso Meu já Deus. começou a gerar em mim, sabe, uma ira, né, Revolta, no né? meu coração, Uhum. exatamente, uma revolta, né? Porque ele dava palestras no centro, né? Entendi. Então, assim, aquilo, nossa, entrou no meu coração. Por que Deus não me protegeu, né? A pergunta Uhum. que eu me fazia era: por que Deus não me protegeu, né? Por que isso aconteceu? Por que aconteceu, sabe, dessa forma, de uma pessoa que eu não esperava, de uma pessoa que eu admirava pela postura que tinha, né? E aquilo deu assim um nó muito grande, sabe, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, né? Eu comecei a pensar, poxa, eu estudo, eu faço, por que a espiritualidade não me avisou sobre o caráter desse rapaz, Aham. né? Por que no centro espírita eu não recebi nenhuma mensagem psicografada me alertando, sabe, de que isso poderia acontecer, né? Por que eu precisei passar por isso, né? Foi uma dor muito grande. E eu nem pude compartilhar isso na época com a minha família, porque a gente também estava passando por um problema muito sério na minha família. Houve um rompimento, houve uma divisão na minha família, né? Uma separação na minha família,
E eu me senti novamente, depois de alguns meses, desprotegida de novo. Foi tudo ao mesmo tempo. Foi tudo ao mesmo tempo. Foi tudo ao longo do mesmo ano. Aham. Então a diferença realmente foi de meses, né? E aí, quando houve esse rompimento, essa divisão, algumas pessoas do centro vieram conversar comigo, né? E falaram: olha, você precisava passar por isso, né? Porque você tinha dívida com algumas pessoas e você precisava resgatar isso dessa forma. Aquilo gerou mais revolta ainda. Meu Deus. Né? Porque aí eu comecei a me questionar mais ainda. Mas, Deus, eu não me lembro se eu fiz alguma coisa de errado, né? Em uma outra vida, eu não me lembro, né? Sim. Será que isso, até que ponto, né, de fato, era justo, né? Então, acabou gerando mais revolta ainda. A ira entrou de vez no meu coração. E aí eu tomei uma decisão que, então, a partir daquele momento, eu não acreditava mais em Deus, né? Eu me afastei por completo, né? Dessa figura de Deus que cuida, de Deus que ama, porque eu comecei realmente a acreditar Te gerou dúvida, né? que Deus não me ama. Sim. Sim. Né? Que Deus não me ama, que Deus não me amava, que Deus não cuidava de mim, você entende? Então, a ira foi a porta de entrada, realmente, para eu ir para a bruxaria. Deixa eu te perguntar. Com relação ao abuso, à violência sexual, você suportou sozinho? Durante um longo tempo, sim. Sim. Você não denunciou, você não falou? Naquela época era complicado, Thiago. Eu tinha naquela época 20 anos. 20 para 21 anos de idade. Né? Então, a gente nem tinha delegacia da mulher, por exemplo. Sim. Né? Então, não tinha. E como que eu ia chegar e falar que eu fui abusado pelo meu ex-namorado? Né? Então, eu era ainda um pouco imatura, eu não tinha ainda o entendimento que eu estava num relacionamento abusivo, né? E eu suportei realmente sozinha. E aí, assim, conhecendo o temperamento do meu pai, né? O temperamento de alguns dos meus irmãos, porque eu sou filha única. Eu tenho 4 irmãos, são todos homens e todos mais velhos. Meu pai é árabe, né? Então, Ayub. assim, Ayub. Né? Meu pai é árabe, então você imagina a reação do meu pai. E eu também pensei, num momento em que a família toda está passando por um sofrimento, um período de dificuldade muito grande com a saúde da minha mãe, sabe, com a separação que aconteceu, eu me reservei de não aumentar a dor dos meus irmãos, de não aumentar o sofrimento do meu pai, sabe, de não aumentar o sofrimento da minha mãe. Um altruísmo destrutivo, né? Destrutivo. Eu não sei nem o que te dizer. Né? Destrutivo. Eu consegui falar sobre isso depois de alguns meses, quando as coisas começaram, sabe, a dar uma acalmada na minha família. Eu conversei com uma das minhas cunhadas, né? E aí depois eu conversei com uma amiga e fui fazer terapia, né? Por um período, acho que 1 ano e meio depois que tinha acontecido, aí eu fui fazer terapia naquela época. Se você está assistindo a gente e passou por situações semelhantes, denuncie. Exato. Você pode falar mais sobre isso do que eu? Sim. Hoje, aconselho. Hoje a gente tem uma legislação que ampara melhor, né? A gente tem hoje dispositivos legais, né? E recursos para isso. Eu tô com 47, então a gente está falando de uma realidade de mais de 20 anos atrás, que era bem diferente do que tem hoje. Sim. Tinha toda a vergonha, sabe? Poxa, eu vou chegar lá, como é que eu vou falar? Né? O que vai acontecer? Né? Porque vão, de certa forma, vão querer saber de detalhes. Exato, vão querer saber de detalhes. Detalhes que te machucam. Sim, né? Naquela época eu estava muito ainda em carne viva. Latente, né? né? Hoje eu falo com mais tranquilidade a respeito disso. Mas, sim, denunciem, né? Precisa ser denunciado. Qualquer tipo de violência precisa ser denunciada. Né? E hoje a gente tem um amparo melhor, né? Talvez não é ainda o adequado, sabe? Mas é muito melhor do que uma realidade de mais de 20 anos atrás. Nunca vai ser ideal porque... Nunca vai ser ideal. Até porque a violência contra a mulher... Exato.
não deveria acontecer. Sim. Ponto. Não Uhum. deveria acontecer. Aham. Então, um homem não deveria, à força, tomar uma relação sexual. Isso não deveria acontecer. Não. Não deve acontecer. Ponto. Então, qualquer coisa que passa disso, ou que chega perto disso, ou que se aproxima disso, tá completamente fora de contexto. Uhum. Nunca vai ser ideal quando for nesse sentido. Mas precisa de ajuda psicológica, precisa denunciar. Enfim. Isso. Hoje, quando atendo algumas pessoas, né, mulheres que passam, né, por situação de abuso sexual, por qualquer outro tipo de violência, Violência verbal, violência isso, física. né, a gente tem na psicologia um instrumento, né, que é o de autorrevelação, né? Então, para essas mulheres, eu compartilho, né, essa mesma experiência que eu tive. Sim. Né? Por quê? Porque a gente consegue, né, viver, a gente consegue, não é nem passar por cima, sabe? A gente consegue realmente viver apesar da violência. Sim. Entender que a culpa não é nossa. Porque todo mundo que passa, né, principalmente nós mulheres que passamos por um abuso sexual, por um tipo de violência, a gente acaba acreditando que a culpa é minha. Sim. Né? E eu pensava muito nisso. Não, mas a culpa foi minha. Né? Ele não estava bem, ele estava passando por problemas, porque eu fui terminar naquele momento, sabe? Porque eu fui na casa dele sendo que ele era solteiro. Poxa, mas ele era meu namorado de algum tempo já, de mais de 2 anos. Você não espera, né? Não espera. Você entende? Não espera que isso vá acontecer. Sim. Né? Então, eu coloquei muito a culpa em cima, né, sobre mim. Hoje, depois, no meu primeiro processo, né, de psicoterapia, eu entendi que a culpa realmente não era minha. Né? E quando eu me converti, né, eu consegui realmente, sabe, liberar o perdão, sabe, para esse rapaz, né, e realmente colocar essa questão, porque eu entendi que o pecado era dele. Eu não precisava ficar carregando o pecado dele comigo. Sim, sim. Né? Então eu consegui liberar o perdão. Amém, amém. Mas demorou uns anos aí, né? Amém, Então, Sim. na verdade, quando eu assisti o seu testemunho, esse foi um aspecto, assim, bastante difícil para mim, porque violência contra a mulher agride todo mundo. Sim. Somos filhos de uma mulher. Tenho mãe, tenho irmã, tenho esposa. E, Thiago, minha família me cuidava. Eu falo para todo mundo. Eu tenho privilégio, sabe? Deus me abençoou muito. Né? Eu tive uma infância muito boa, uma adolescência muito boa. Meus irmãos sempre me cuidaram, sempre me protegeram. Até algumas pessoas brincavam comigo dizendo que eu era filhinha de papai. Eu era mesmo, porque meu pai me protegia, sabe? De muitas coisas. Mas tem situações que não tem como eles me protegerem. Eles não estavam comigo lá, né? Naquele momento. Você já não era... Eu tava com 20 anos, 21 tava com anos. 21 anos. Não era uma criança na rua. Não era uma criança na rua. Era uma jovem, jovem adulta, já vivendo. Já vivendo. Samira, vamos lá. Parênteses feito. Parênteses feito. Eu me compadeço de fato por isso. Me dói porque eu penso nas minhas irmãs, penso na minha sobrinha, penso na minha mãe, nas mulheres que eu conheço, nas amigas, em todo mundo, na igreja. E, infelizmente, isso não é algo isolado. Então, nós falamos aqui no meses passados sobre violência contra a criança, com o Setembro Amarelo. Sim. Eu recebi a Viviane Vaz, e ela falou sobre violência contra a mulher também. E a gente precisa falar mais. A igreja precisa falar mais. E eu me coloco nesse lugar para falar mais. Porque as pessoas precisam saber que determinada coisa não pode acontecer. Exatamente. Sim, Thiago, a gente precisa falar mais sobre isso mesmo. Né? Porque apesar de hoje a gente ter, né, dispositivos, né, legais que ajudam a mulher, né, a denunciar, as pessoas ainda precisam entender, sabe, que uma palavra grosseira, que um bater de porta, sabe, que isso pode desencadear uma violência física. Quando a gente estuda o ciclo da violência, ele não começa já na agressão física.
Então, Ele vem, sabe, aos poucos, é gradativo. então eu vou, se você quiser, noutra ocasião, Uhum, você vem para a gente falar especificamente sobre violência sim, contra a mulher. sim. Quais são os tipos de abuso, os Uhum, estágios, para a gente trazer esse tipo de conhecimento combinado, para elas combinado. e para eles. Aham, exatamente, para eles, né? Sim. Para elas e para eles, para todo mundo Aham. conhecer. Voltando lá, acontecimentos externos ali à sua vontade te levaram a rancor, raiva, ira. Ressentimento, a ira e a me distanciar de Deus, né? Porque eu entendi, tá, Deus não me ama, Deus não cuida, não sou importante para Deus, não tenho valor para Deus. E aí eu resolvi me distanciar, né? E me Aquela pessoa distanciei mesmo, né? espiritualizada que era, de repente esvaziou-se. Sim, E né? aí encontrou Esvaziou-se. bruxaria. Como? Encontrei, eu trabalhava essa parte da história é interessante. Eu comecei a trabalhar, eu fui morar com a minha mãe. Minha mãe, ela já era deficiente visual naquela época, porque ela teve diabetes, né? Ela tinha Uhum. diabetes, e ela era cega. E aí eu fui morar com a minha mãe, fui morar com um outro rapaz, também era cego, né? Amigo da família, que eu considero como um irmão, né? Pra mim. E com a minha segunda mãe. Eu chamo ela de segunda mãe, né? Porque ela cuidou de todos os filhos dos meus pais, ela ajudou, sabe, Ah, na sim. criação de todos nós, né? E aí eu fui trabalhar num sindicato, né, de funcionários públicos, né, de um determinado setor. E eu me tornei uma pessoa muito arredia, sabe? Meio fechada, assim. É, me irritava com muita facilidade. Então, no trato ali com algumas pessoas do trabalho, eles percebiam que eu tinha, né? Eu parecia um porco-espinho, Thiago. Não Hum. chega muito perto, não, sabe? Que isso sobrava para todo mundo, né? E aí, eu recebi uma Bíblia de presente de um pastor, né? Que era. Ai, como que é o nome da expressão, gente? Quando a pessoa é do sindicato? Ele era servidor público e fazia parte do sindicato lá, Capelão? né? Não, não era capelão, não. Tá, Ele era pastor, mas ele era funcionário público tá. também. Aham. Então, ele levou uma Bíblia para mim. E eu olhei a Bíblia, falei, ah, tá, interessante. Joguei, cheguei em casa, agradeci, joguei num canto do meu quarto lá, nem soube o que aconteceu com essa Bíblia depois. Não li, não me interessei. E lá eu fiquei. Tinha uma moça que trabalhava lá, né, que ela fazia o café pra gente, ela era copeira de lá. E ela me evangelizava da melhor forma possível. Ela virava pra mim e falava na lata: "Você vai pro inferno". Aham. E eu olhava pra ela e eu falava assim: "Tá, eu vou mesmo". Falava: "Deus tá lá?". Ela falava: "Misericórdia! Claro que não. Deus não tá no inferno, então é pra lá que eu vou. Porque eu não quero estar onde Deus tá". De Uhum. tão, né, revoltada De realmente que eu tamanha fiquei revolta. naquela época. Eu trabalhava lá como secretária, mas eu comecei a fazer faculdade de jornalismo e os horários estavam meio complicados para mim, né? Eu não estava dando conta de sustentar a casa, trabalhar, fazer a faculdade, estava bem puxado. Sim. Então, a minha mãe, ela falou assim: "Olha, minha filha, tem um lugar que estão procurando secretária. Lá é mais tranquilo, lá você pode até estudar durante o expediente". Eu falei: "Opa, me interessei", Uhum. né? Eu fiquei 2 anos trabalhando nesse sindicato e aí eu falei: "Tá, em que lugar que é esse?". Ela falou assim: "Ah, é um centro de artes místicas". Eu falei: "Tá, o que que eu vou fazer lá?". "Ah, você vai ser secretária do dono". Tá bom. Eu fui lá, fiz uma entrevista, o valor de salário era o mesmo que eu ia receber, era bem mais perto da onde eu morava, né? E eu andava a pé naquela época, então, falei, tá, eu vou realmente, é bem mais tranquilo, é só fazer agendamento, né? De clientes, né? O rapaz que me atendeu, o dono do lugar, ele se intitula, ele se apresentou como bruxo, né? "Ah, meu nome é fulano de tal e eu sou o bruxo". Tudo bem. Escolha dele, eu quero só trabalhar, né? Ele me explicou como era o trabalho, falei muito mais calmo e tranquilo da onde eu estava.
Então eu falei, eu vou trabalhar aqui, né? E fui trabalhar nesse centro de artes místicas, que era um centro de bruxaria, Uhum. né? E fui ser secretária de bruxo, então, né? E aí eu tava toda Tudo aqui em Campo Grande. revoltada, tudo aqui em Campo Grande. Eu Se nasci em você, Corumbá, mas eu vim pra cá com 8 anos de se idade. você acha que não tem coisas, rapaz, tem coisa escondida Tem, nesse Campo Grande, viu? tem, tem sim, né? E aí eu comecei, né? Era simples o trabalho, chegava lá, era só agendar e avisar dos agendamentos, né? Fazer serviço bancário e o banco também era perto, então era de fato, né, um trabalho Tranquilo. bem mais tranquilo para Uhum. mim, né? E interessante, Tiago, é que esse lugar ele ficava para eu ir trabalhar, eu saía da minha casa ia a pé e voltava a pé porque era bem pertinho realmente, Uhum. né, da casa onde eu morava com a minha mãe. Eu passava em frente ao Seminário Batista, do Uhum. antigo, né? Sim, Não onde está agora. tá. Eu passava em frente ao Seminário Batista. Eu passava lá e olhava e ficava pensando, gente, eu não acredito que existe o Seminário Batista. Eu já ouvi falar em seminário para virar padre, mas eu não sabia que tinha seminário para virar pastor. Sim. Aí eu ficava pensando, esse povo é muito sem noção. Eles já ficam na igreja, tipo, o domingo inteiro, sabe? A vida toda, né? Toda Tudo semana, bitolado. todo bitolado. O que que eles estão fazendo? Estão aprendendo o que aí? Estão aprendendo a como tirar dinheiro do povo, porque era o que eu pensava, Sim. né? Como tirar dinheiro do povo, né? Técnicas de persuasão, deve ser isso que eles Sim. aprendem, que não é possível. Quem é que vai num seminário para aprender a Bíblia? É só ler, Uhum. né? É só E ler se num aquele contexto de livrinho. uns 25 anos atrás, foi próximo de quando a igreja, que o cara chutou a imagem da Aparecida, a gente tem um contexto do crescimento de outras denominações muito grande, na mídia, inclusive. É, sim, porque eu achava. É um contexto onde, Aham, onde a igreja foi para a televisão, as igrejas de outras denominações foram para a televisão. isso, E aí isso. a imagem que todo mundo tem é essa. Sim, a imagem do mundo que eu tinha era essa, aquele estereótipo, né? Os pastores eram sempre mais velhos, de cabelinho branco, de terno e gravata, que todo mundo ia Uhum. de terno e gravata para a igreja, as mulheres de social. Eu tinha imagem das mulheres de coque, né? Aham. De coque e de saião, Sim. né? Essa era a ideia que eu tinha. Então eu ficava pensando por que que as pessoas têm que frequentar uma escola para aprender a Bíblia, né? Eu não entendia isso. Sim. E eu segui a minha vida e quando eu estava lá, eu me aprofundava cada vez mais, né? Alguns elementos da bruxaria começaram a ser ensinados para mim, né? Sim. Sobre a figura de deusa. Naturalmente veio uma curiosidade, porque eu sou bastante curiosa, Uhum. né? E eu começava a perguntar, né, pro meu chefe lá, né? Para que que serve essa espadinha? Aí ele falava, isso aqui não é espadinha, isso aqui é um punhal, isso aqui é importante para fazer alguns rituais, significa, representa, sabe, a masculinidade. Tá. Para que que serve esse caldeirão? Ah, serve para fazer ervas, para queimar papéis, serve para queimar alguns nomes quando as pessoas pedem aqui. Ah, tá. E eu lembro que algumas vezes eu perguntava: tudo bem, mas vem cá, isso aqui prejudica as pessoas em algum momento? E ele me falava: não, não prejudica. A bruxaria é uma ciência da natureza, a gente aprende a entender, sabe, as fases da lua, o que que isso representa, o poder das ervas, para que que serve cada erva, para que que serve os banhos. Então isso não prejudica as pessoas, é para o bem da pessoa. Uhum. Eu ficava pensando, bom, se é para o bem da pessoa, então não prejudica a pessoa em nada, não estou fazendo mal, ele não está fazendo mal para os outros, tudo bem, né? Aí eu ficava vendo as cartas de tarô, perguntava para que que serve essa, o que que significa isso, De certa né? forma, foram te iniciando. À medida da sua curiosidade, você foi sendo iniciado. Exato, à medida da minha curiosidade, eu fui sendo iniciada.
né? Em um primeiro momento, Thiago, quando eu cheguei lá, achei tudo muito lindo, muito maravilhoso, ambiente bonito, cheiroso, organizado, arrumado, cheio de quadros para tudo quanto é lado, né? Música o dia inteiro, né? Alegria, sabe? Positividade, aquela coisa toda. Então, assim, eu sempre brinco, falo assim, não imaginem, sabe, que o diabo vai se apresentar para vocês como ele é de fato, Claro. sabe? Ele vai se apresentar como De maneira. agradável, Aham. amável, respeitosa, com uma aparência muito bonita. Uhum. Então eu achava tudo muito diferente, E vai né, tentar do ser que eu atraente o imaginava. máximo Vai possível. tentar ser atraente. Uhum. Quando eu, até no culto, né, que eu testemunhei falando sobre Halloween, eu disse, olha, as bruxas existem, mas não são como a gente imagina. Só se veste de preto, É com bom você falar chapéu sobre isso. pontudo, Aham. sabe? Tem uma aparência desleixada. Não, muito pelo contrário, né? O que eu aprendi lá é se cuide, se ajeita, se arrume, sabe? Então, Então tem muito esse conceito aí. não tem essa relação com o que a gente vê no cinema. Não, não tem. Né? Aprenda, né, a arte da sedução, você entende? Como uma forma realmente de você cativar as pessoas, de você se dar bem, né, profissionalmente. Eu brinco muito que eu falo assim, naquela época não existia esse conceito de coach, né? Aham. Mas o bruxo era um coach, Sim, sim. né? Era um coach no Sim, sentido ele ia te de ele mostrando um tinha uma... caminho, né? Exatamente, porque ele mostrava um caminho, ele direcionava, nada contra os coaches, Claro. né? Mas, assim, não se falava sobre isso naquela época, então ele se apresentava como um conselheiro, né? Uhum. Como alguém que mostrava uma direção, como alguém que apontava um caminho, como alguém que mostrava, sabe, a solução de vários problemas. Que tinha uma sabedoria Que tinha uma diferenciada. sabedoria diferenciada. Uhum. Então, eu comecei realmente a me envolver na base da curiosidade, a perguntar o que é isso, o que é isso, o que é aquilo, né? E aí o interesse foi crescendo, né? Eu participava ali, mas eu nunca cheguei de entrar, participar do lado de fora, porque eu organizava algumas coisas enquanto eles estavam nas reuniões. Eles têm. Não é culto, é reunião. Não é culto. Reunião. Né? Não tem essa palavra de culto. Não tem uma liturgia em si, Tá. né? Mas eram reuniões que aconteciam lá. Fechado, sempre fechado, seleto grupo. Algumas fechadas, né? Algumas eram abertas, você entende? Mas eu ficava nessas reuniões abertas para ajudar. Uhum. Quando eram as reuniões realmente da bruxaria mesmo, né? Eu naquela época eu ainda não participava porque eu não tinha sido iniciada ainda. Entendi. Eu sabia que iria acontecer, ajudava a preparar o ambiente, ajudava a preparar algumas coisas, mas eu não participava ainda, né? E depois de um tempo, foi sendo muito natural para mim, né? Eu aprendi a fazer mapa de numerologia. Primeiro eu formatava, né? Fiz um modelinho lá para ele aprovou, a gente já começou a apresentar assim. E depois eu fui aprendendo a fazer mapa numerológico, aí eu fui aprendendo sobre ervas, eu fui aprendendo a preparo de determinados banhos, e até que um dia eu fui iniciada. Tem ligação com astrologia? Tem. Quando a gente fala, né, sobre o que é a feitiçaria, entra aqui, vai entrar a astrologia, vai entrar Wicca, né? Que as adolescentes gostam muito da Wicca, né? Que são as pedrinhas naturais, aquela bruxaria tá. mais Eu já ia light, falar, eu não faço mais ideia do leve. que seja. O Wicca é uma vertente, É um né, braço. é um braço da bruxaria, né? Com pedras? Que vem mais assim daquela região da Irlanda, né, daquela parte da Tá. Europa, você entende? E chega aqui no Brasil, né? Eu uso muito a questão das pedras, né? Porque seria assim, celebração da natureza, das coisas naturais, né? Como pedras naturais, como você fazer rituais quando tem a passagem equinócio, por exemplo, né? Sai da primavera, entra, né, pro verão e por aí vai. Tá. Né? Entendi. Então eu comecei dessa forma, bem devagar, e eu fui indo até que a minha iniciação aconteceu. Quando que eu fui iniciada? Eu fui iniciada no Dia das Bruxas.
31 de outubro. Não. Aqui Outubro no é Brasil, Halloween, não. não. Que dia que é? É 31 de outubro, É? lá no hemisfério norte. Sim, na data do Aqui, Halloween. isso, aqui no hemisfério sul, porque o que acontece? Como a bruxaria tem muito essa questão da natureza, é entendido que a passagem, né, do clima, Tá. verão, primavera, outono, inverno, Uhum. são datas importantes. Então, lá no hemisfério norte, o Dia das Bruxas é dia 31 de outubro. Aqui no Brasil, inverte um pouco, porque já seria no mês de abril. Sim. Você entende? Mas o conceito é o mesmo. É a celebração dos mortos, é a data mais importante, é a data mais significativa, você entende? Para É a a entrada do bruxaria. outono, então, na verdade. Isso. Aham. Então, no hemisfério norte entra o outono nessa No hemisfério data. norte entra o inverno. Entra o inverno. Entra o inverno. E aqui pra nós, Aqui, para nós, pra nós, ó, é, no hemisfério aqui, sul. aqui no hemisfério sul, a data correta seria então em abril. Tá, entendi. Entende? Tem muitas vertentes da bruxaria que celebram no dia 31 de outubro mesmo, Uhum. mesmo estando aqui no hemisfério sul. Sim. Aonde eu estava, né, ele fazia essa diferenciação do calendário e jogava o mês de abril. Mas a intencionalidade é a mesma, Aham. né? É a celebração dos mortos, é realmente uma data de muito poder, é uma data de muito significado. Então, pouquíssimas pessoas eram iniciadas nesse período. Tá. E eu fui iniciada no Dia das Bruxas. Você pode falar o que é iniciação? Posso. A iniciação é um ritual, né, onde você é consagrado para a bruxaria. Ou, em outras palavras, onde você é consagrado, então, para o satanismo. Uhum. Né? Ainda que lá dentro, onde eu estava, não se usava esse termo, Sim. você entende? Mas era isso que acontecia. Uhum. Né? Então, é reunido todo mundo, né, que já foram iniciados para receber esses novos membros. Né? E aí eu recebia uma veste especial, né? O meu amuleto. Então, Uhum. cada um tinha lá o seu amuleto em prata, confeccionado em prata. Eu nem me lembro mais, gente, qual que era o formato, né, desse amuleto. Mas eu recebia esse amuleto, recebia meu punhal, né? Recebia uma veste especial e recebia um novo nome também, para ser utilizado ali Entendi. naquelas reuniões. Que provavelmente com algum significado esse nome. Tinha um significado, sim. Eu não vou te perguntar. Tinha Não, depois sim, você um me fala. significado. Depois você me fala. Ah. Eu posso até falar, né? Eu não lembro o nome em si, mas o Tá. significado eu me lembro, né? O nome que eu recebi tinha como significado guardiã do mestre, né? Então eu era tipo uma retaguarda, né? Sim. Do bruxo, né? Esse era o significado do meu nome, guardiã do mestre. Especificamente daquele Especificamente grupo. daquele grupo. Daquele grupo. Daquele Tá. grupo. Quando fala em deusa, tem alguma? Por exemplo, a gente Tem vai. várias. Não, assim. Tem várias. Eu imagino que né? sim. É um negócio assim Porque complicado. quando a gente vai pra cultura grega, Sim. tem várias deusas. Diana, Hera, não sei, Afrodite, tem Uhum. várias deusas que são nominais e famosas, digamos assim, Uhum. na cultura grega. Uhum. Dentro da bruxaria, elas também existem? Sim, né? Tem esses mesmos nomes, você Aham. entende? Tem outras também que tem, inclusive Lilith. Lilith? Uhum. Aí depois eu fui pesquisar, Aham. e aí quando eu falei, opa, olha como o satanismo ele entra de maneira sutil, Sim, sim. né? E porque tem uma história, né, que Lilith seria então a primeira mulher e não Eva, Sim. né? Sim. Então assim é Tem uma como se ela fosse, inclusive, a primeira mulher. É. E a primeira mulher que se rebelou contra Deus. Aham. Você entende? Então, olha como o satanismo ele vai surgindo e aparecendo de forma sutil, Uhum. né? Porque se ele se apresenta logo, né, Com de todas as início, suas com todas as caras, suas características, né, a tendência de eu ter me envolvido seria zero, Uhum. né?
que apesar de estar distante, revoltada com Deus e não acreditar mais nele naquele período, eu também não queria fazer mal para o outro, Uhum. né? E eu fui me envolvendo assim, né, na bruxaria, teve a minha iniciação, mas mesmo depois da minha iniciação, Tiago, havia alguns rituais que eu não participava, que ele pedia que eu me retirasse, né? Porque, apesar desse universo que aparentemente parece tão bonitinho, tão inofensivo, Uhum. lidar com ervas, né? Deus fez as folhinhas e por aí vai, havia muita promiscuidade, né? Muita promiscuidade, havia uso de drogas, né? Então, hoje eu vejo, Tiago, quanto que Deus ele cuidou da minha vida naquele momento. Ainda te preservou. Ele ainda me Aham. preservou, sabe? Porque não teve tempo, né, de eu ir para esse lado, Sim. né? Não deu tempo de eu ir para esse lado. A fundo, né? Isso, né? Entendi. Eu fazia muitas coisas já, sabe? Eu já estava bastante envolvida. Você fazia rituais com ervas, Isso, com ervas, né? virada Com de fogo, lua. isso, virada, né? Algumas reuniões importantes ali. Tava aprendendo já, sabe, a jogar tarô, essas coisas Aham. todas ali. Mas Deus me preservava. Hoje eu percebo, Thiago, quanto Deus me preservou, né? Não permitindo realmente que eu participasse. Eu sabia que tava que acontecendo. acontecia essas coisas ali, Aham. porque ele falava isso pra mim, então eu deixava bem claro. E se o seu nome significava guardião Ele dele, precisava me ele te contar. contava o que estava acontecendo. Isso, ele precisava me contar, Uhum. você entende? Então, assim, essas coisas aconteciam ali. Tá. Eu sabia, mas eu não participava. Né? Então, você falou promiscuidade. Eu ia te perguntar sobre rituais. Rituais de sacrifício de bicho, de animal, ou com sangue, ou alguma Lá coisa não assim? acontecia. Não. Tá. Não, lá não acontecia, mas sabíamos que em outros pontos, em outros lugares, isso acontecia. Entendi. Você entende? Com animais, isso não acontecia, eu não via, nem o uso de sangue, mas se utilizava outra coisa ali, né? Não havia sangue, mas se utilizava, assim, esperma, por exemplo. Tá. O ato sexual, então, era a moeda, a ferramenta. Era. Entendi. Era. Por isso você falou de promiscuidade. Isso, por isso que eu falei de promiscuidade. É como se fosse um selo. Isso. Né? Então, isso acontecia ali. Aham. Né? Eu sabia do que acontecia porque ele me falava. Aham. Né? Eu sabia do uso de drogas ali porque ele me falava. Uhum. Né? E algumas vezes eu fui buscar sem saber. Aham. Né? Sim. Então, mas eu sabia, só que eu não participava. Entendo. Né? Aham. Quando era especificamente, né, ia, por exemplo, para a sexualidade, né, para a parte sexual, eu não participava. Ele dava um jeito de me retirar, Sim. de me Entendi. deixar de lado. Hoje eu vejo que é o cuidado de Deus. Sim. Né? E aí o que acontece, né, Tiago, assim, para encurtar um pouco, né, como foi que eu cheguei até o evangelho, como foi que eu conheci a igreja. Naquela época eu estava fazendo jornalismo, né, totalmente distante realmente de Deus, Uhum. e um amigo da faculdade, que namorava uma amiga minha da época também, ele começou a me convidar para ir para a igreja dele. Olha, vamos para a igreja? Eu falava, claro que não. Claro que não. Ele sabia que eu era bruxa, porque eu tinha falado realmente, né? Falava para as pessoas que eu era bruxa. Então, só uma parência. Tá. É uma comunidade secreta? Não. Não, as pessoas falam tranquilamente. Quem, né? Quem não sente vergonha fala tranquilamente. Eu falava tranquilamente. Sempre não tem o que esconder, né? Que eu Entendi. participava, eu falava, não, eu sou bruxa, eu participo, né, de um grupo de bruxaria,
aqui tudo. Trabalho, inclusive, com isso, né? Era onde eu fazia também o meu marketing, né? Não tinha redes sociais na época. Sim, Você sim. entende? Então eu aproveitava esses contatos pessoais para fazer meu marketing. E aí as pessoas contratavam trabalhos? É trabalho? É isso? Trabalho. Como na macumba, contrata um trabalho. Uhum. Sim. Entendi. Aí tinham preparo de banhos, tinham trabalhos para prosperidade, trabalhos para separar casais, gente. Então, como que isso pode ser bom, sabe? Né? Então, mas isso acontecia, Sim, né? sim. Preparos para conquistar alguém, sabe? Para tirar alguém do caminho. Então, essas coisas aconteciam. Mapa numerológico, tarô, búzios, né? Então, tudo isso acontecia lá. Antes da gente avançar ali, Uhum. quando você de fato conheceu a Cristo, Sim. Eu perguntei para você sobre a astrologia por causa do signo. Ah, sim. Então, Ai, desculpa que eu tô batendo aqui sem querer, tá? o que você gostaria de dizer para meninos e meninas, para adolescentes, jovens, até adultos que Tá. às vezes estão na igreja, mas eu sou fulano com ascendente no ciclano. Aham. E aí eu sou de Jesus ao mesmo tempo. Como é que fica essa Né, salada? gente? É uma salada mesmo, né? O que a gente precisa entender, o que a palavra de Deus nos diz, Uhum. né? Pra gente não adorar, né? Não somente ídolos, mas para não adorar também, sabe? O sol, a lua, as estrelas. Sim. Eu não vou lembrar, Thiago, da referência. Tem horas que o TDAH me atrapalha bastante, não me lembro, né, de algumas referências, mas eu sei que está na Bíblia isso, né? Então, o que eu costumo dizer? Está na Bíblia, né? Se você leu de Gênesis, Apocalipse, Deus está dizendo isso, ok. Agora, se você está lendo de Gênesis, Apocalipse, você leu a Bíblia toda e você não viu referência sobre signo de Capricórnio, Áries, qualquer coisa parecida nesse, não, você não vai encontrar, né? Inclusive, tem várias passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que falam sobre consultar aos mortos. Sim. Né? Consultar aos mortos a gente entende, mas tem também versículo falando sobre a questão, Sim. sabe, das estrelas, Dos astros. dos astros. Sim. Você entende? Parece algo, né, inocente, mas não é. Eu vou encontrar as referências e eu vou deixar aqui na descrição. Se você tem dúvidas sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Isso. Procura aí, tá? Ai, gente, ó, desculpem, mas realmente tem horas que eu me perco nas referências aqui. Perdoem por essa dificuldade. Mas eu sei que isso tá na Bíblia, sim, tá de forma bem clara. Né? Então, a astrologia, apesar de se revestir de uma forma bonitinha, fofinha, na verdade não é. Ela tá só travestida. Ela só tá travestida. Assim como muitos filmes estão travestidos. Tiago, na época, eu utilizei, sabe, o Harry Potter, que começou nessa época para vender artigos de bruxaria, porque tinha uma loja onde a gente vendia. Vendia perfumes, vendia os banhos, vendia artigos de bruxaria como punhais, algumas coisas mais esquisitas. Eu não sei se eu posso falar aqui. Se eu não puder, depois vocês cortam essa parte aí. Tá. Mas, por exemplo, vendia-se falos também, né? Esculturas de falo. Né? Porque era entendido como um objeto de poder. Sim. Né? A representação da figura masculina de Deus era pelo punhal e pelo falo, né? Por esculturas de falos. Sim. Então vendia isso, vendia caldeirão, vendia punhal, vendia vassoura, vendia um monte de coisa. E para atrair os adolescentes... Vassoura? A vassoura, gente, a vassoura existe. Tiago, esqueci da vassoura. Eu ia falar assim, gente, a vassoura existe. Eu ia falar, não vou perguntar da vassoura, vai ser muito juvenil, não vou perguntar não. Não, a vassoura existe. Qual que é o significado da vassoura? Então, a vassoura não serve para voar, né? Óbvio que não serve para isso. Né? Quando eu me converti, até algumas pessoas tinham uma piadinha, né? Falavam assim, perguntavam para mim, Sami, que Sami é meu apelido, né? Como é que bruxa voa quando chove? Eu falava de rodo.
de rodo. Gente, a vassoura não é para voar, lógico, né? Mas a vassoura tem ela tem o seu papel ali, porque ela servia para você fazer varreduras espirituais, Entendi. né? Então vamos varrer o ambiente. Aí, enquanto você usa a vassoura para varrer o ambiente, você vai falando palavras. Como uma Você vai benzedeira. recitando palavras, como a benzedeira. Você está vendo que a bruxaria está em diversos lugares. No Tá, signo, né? na benzedeira. Na benzedeira. Meu pai, ele é bastante místico, assim, sabe? Aham. Meu pai tem um coração muito inclinado para as coisas místicas, né? Então, isso é um detalhe que eu considero importante. Aham. Eu não achei tão estranho, assim, quando eu cheguei lá para trabalhar e vi ervas, e vi banhos, né? Por quê? Porque meu pai me levava em benzedeiras. Eu tinha uma dor de cabeça, corre na benzedeira, né? Eu não dormia direito, corre na benzedeira. Qualquer coisa que acontecia, vai pra benzedeira. Então, quando eu cheguei lá e vi aquelas ervas ali, chazinho, banho de Usou incenso ervas, também? né? Incenso. Eu tenho alergia, né? Quase morria lá dentro, mas Aham. usava incenso, né? Então, assim, não foi estranho para mim, Aham, entendi. né? Não foi estranho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a gente, às vezes, cresce com alguns elementos que são inocentes, que são Aparentemente. simples, Aham. exatamente, aparentemente é inocente, que aparentemente é simples. A gente cresce muito ouvindo isso, né? Ah, isso aqui não tem nada a ver. Não, eu vou acender um incenso, mas não tem nada a ver, não. É só para deixar a casa perfumada. Eu já fui em casa de algumas pessoas que tem uma pedra que parece um cristal. É um Ela tem. cristal. Isso, É. um cristal. Tem vários Aham. degraus assim e uma do meio que é maior, assim. Aham. Fica uma pedra grande, assim, um cristal. De Uhum. várias cores e tal. Ah, é só uma pedra, é bonitinho. É só uma pedra. É só uma pedra, Mas é um de altar. fato bonitinho, mas é um altar. É um altar. É um altar, né? O que tinha de pedra natural ali, porque as pedras naturais elas eram consideradas pedras de poder, Uhum. né? E aí, Então era olha que isso, né? interessante. Toda cidade que você vai tem um obelisco, Aham. que é uma estrutura exatamente Como dos cristais. dos cristais, Sim. que são altares. Quando você vai para a Bíblia, fala que Abraão saiu de um lugar e foi para o outro. Chegou lá, ele estabeleceu um altar e adorou o Senhor. Uhum. O que era aquele altar? Coloca, empilha as pedras, Uhum. adora o Senhor. Sim. É para o Senhor. Quando Jesus vem e o véu se rompe, e aí você já não mais tem aquela estrutura física. O altar deve ser interno. A adoração é a minha rendição. Eu adoro ao Senhor rendido a Ele. Uhum. Intencionalmente rendido a Ele. Uhum. Então, já não tenho mais rito. Eu tenho agora uma vida que adora. Uma vida entregue, uma vida rendida a Ele. Então a gente precisa tomar cuidado. Sim. Nem vamos falar, ó, porque não sei se entra na bruxaria, mas, por exemplo, no hinduísmo tem o elefante, Uhum. tem. Aí a pessoa vai e compra porque é bonito. Ou compra aquele gato horroroso, preto, tem um pescoço gigante assim e deixa em casa. São elementos, né, que a gente considera, sei lá, né, bonito, talvez, né? Ah, não tem nada a ver, mas na verdade tem um significado por trás daquele objeto. Aham. A gente precisa estar mais atento a isso, porque Sim. a gente está abrindo nossas casas, né, para objetos que foram consagrados para outra coisa. Aham. Então, assim, eu vou comprar pedrinha natural porque não tem nada a ver. Não, gente. Eles têm um significado. Aquele negócio que fica pendurado na varanda, que bate as pedrinhas quando venta, aquilo é Sino dos ventos? é um símbolo. Ele é da bruxaria ou não? Não, a gente Ele é vendia. esotérico, não sei. A gente vendia, você Aham. entende? Mas, assim, ele não teria nenhum. É diferente, por exemplo, dos filtros dos sonhos, né? Que é aquela coisinha redonda, Sei. com uns Aham. peninha embaixo, né? Que as Aham. pessoas utilizam. Aquilo já é mais esotérico. O Interessante. sino mesmo, né? Que bate assim, era vendido lá, mas era vendido mais como objeto de decoração mesmo. Tá, entendi. E aí, bom,
Você pai, você mãe, cuidado, cuidado. Eu queria te perguntar algo, e eu não falei isso pra você Uhum. nas nossas conversas antes, mas o quanto você acredita que influencia, prejudica as crianças? Você falou do Harry Potter. Por Uhum. exemplo, eu, Thiago, nunca assisti nenhum. E Uhum. ler, pior, nunca li nada. Primeiro que eu não sou muito fã da leitura. E para ler um negócio que. Então não me faz sentido. Aham. Mas eu sei que foi lançado, foi um sucesso de vendas. É um sucesso É de um vendas até sucesso hoje. ainda, E sim, muitos pais compraram. sim, inclusive Inclusive, pais crentes, isso, pais cristãos. Nem vou sair do nosso arraial, vou falar só de cristãos, pais cristãos. é. E aí, você consegue avaliar o impacto disso? Sim, o quanto influencia, né? Bom, primeiro que a gente precisa entender que tanto esses filmes de terror, né, livros, né, de terror, livros como Harry Potter, por exemplo, eles foram inspirados em que fonte? Da onde que essa autora, esqueci o nome dela também, Ah. da onde que essa autora tirou essas referências, né? E ela já deu Brotou, entrevista, inclusive. ela já deu entrevista falando É, sobre isso, sim. né? Brotou do chão? Não, né? Vozes da minha cabeça, né? Fonte Google, Se um for, anjo sussurrou no meu ouvido? se, Nesse caso, sim, mas não foi um anjo de Deus, né? se foram vozes na cabeça, meu amigo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque depois que eu me converti, Thiago, eu não li nenhum livro cristão, eu sei que existe, de pessoas que escreveram sobre as suas experiências na feitiçaria, no Uhum, satanismo, no ocultismo. Por que que eu não quis ler, né? Não teve um motivo muito grande, não, a não ser um. Eu agora descobri a verdade, claro. sabe? É o que está escrito em algum lugar no Novo Testamento, vai Sim, estar escrito lá, né? É, Quando você está em Cristo, nova criatura sim. as coisas velhas se passaram, 2 Coríntios né? 5,17. Obrigada, Tiago. Gente, quem tem dúvida, pergunta para o Tiago, né? E aí eu entendi muito isso, sabe? As Sim. coisas velhas ficaram realmente para trás, né? E eu sou uma nova criatura, né? Hoje, então por isso que eu preferi não ler, né? Eu falei, eu já vim desse ambiente, então agora que eu preciso ler a Bíblia, eu Uhum, preciso ler uhum. realmente C.S. Lewis, eu preciso ler Sim. realmente Tem Billy vários. Graham, Por entende? exemplo, Ter quer ler O contato, Peregrino, é peregrino, fantástico. exatamente, peregrino, Ah, né? Em seus passos, o que faria Jesus, aham. né? Que foi um dos primeiros livros que eu li, né? Uhum. Depois de convertida. Então eu quis realmente, sabe, me distanciar um pouco, O né? apóstolo Paulo vai falar assim: deixando as coisas que para trás Para ficam, trás ficam, prossigo para o né? alvo. Isso. E por que que hoje eu consigo falar mais a respeito disso? Porque ainda eu vejo, né, pais cristãos, né, permitindo seus filhos a irem em festas de Halloween, Uhum. fantasiam gente, né, fantasiam de abóbora, fantasiam de esqueleto, A abóbora tem fantasiam. significado mesmo lá? Tem, né? A abóbora ela era utilizada. Aqui a gente não usava abóbora, né? A não ser para Aham. comer mesmo. Mas, por exemplo, a celebração do Halloween é uma festividade muito antes de Jesus, Sim. né? Da época dos antigos celtas, né? Aham. Então a abóbora ela servia para iluminar o caminho dos espíritos, né? Ruins, dos maus espíritos, que naquele dia, do Dia dos Mortos, eles era permitido que eles voltassem para suas casas e possuíssem o corpo de uma pessoa. Jesus amado. É isso que é o Halloween, né? E da Irlanda, facinho, facinho chegou nos Estados Unidos, claro, você Aham. entende? E aí se disseminou com uma cultura, sabe, norte-americana, com uma questão cultural. Mas, gente, não é cultural, É sabe? culto. É culto. É culto, né? É culto a quem? Né? Quem é o rei dos mortos? Porque Deus é Deus dos vivos. E Aham. quem que é o Deus dos mortos, então? Sim. Né? Então, assim,
esses livros, esses filmes, eles têm uma inspiração, né? E essa inspiração, ela é das trevas mesmo, O pai né? precisa, os pais precisam Pais pensar, se a escola do seu precisam. filho leva seu filho para esse lugar de adoração aos mortos, Sim. então você precisa Eu vou, repensar isso. vou aproveitar e deixar aqui um recado para os pais, um alerta para os pais, sabe? Cuidado com relativismo, cuidado, sabe, com o que você permite que suas crianças, seus adolescentes tenham contato. Por quê, Tiago? Porque hoje a gente está vivendo um período em que a gente já nem diz mais, né? Sim. Que o certo virou errado e o errado virou o certo. Na verdade, hoje, Tiago, a gente já não tem mais o conceito do que é certo e não tem mais o conceito do que é errado, Sim. né? Hoje nada mais é errado, nada mais é certo. Sim. Você entende? Então, Essa teoria relativista, ela tá em tudo. ela é tudo e menos relativa. Sim. Porque ela se torna hoje extremamente absolutista, na verdade, Sim. né? Então, assim, cuidado, pais, com que seus livros, seus filhos estão lendo, com que os seus filhos estão assistindo. Por quê? Porque o satanismo não vai se apresentar como ele é de fato. Sim. Se eu chegasse ali para trabalhar, Tiago, sabe, visse um lugar desorganizado, sujo, sabe, uma pessoa descuidada, se eu já visse logo de cara as esculturas que existiam, que estavam na sala, né, Se você do chegasse bruxo, lá, eu não iria ficar, claro, sim, né? Apesar de estar com o coração revoltado, irado, mas eu ainda tinha um certo senso naquela época do que é certo e do que é errado, sim, né? Hoje a gente tem uma geração que não tem mais isso, né? E é o que a gente chama hoje de cultura de morte, né? E aí você, como é que você encontrou Cristo dentro desse lugar? Então, o que acontece, né? Esse menino começou a me convidar para que eu fosse para a igreja e eu não queria. E ele ficou muito... Nossa, Thiago, eu preciso agradecer esse menino de novo, porque ele perturbou a minha vida. Ele insistiu. Ele insistiu. Aí teve um dia que ele falou bem assim pra mim: eu preciso que você vá numa igreja. Aí eu falei: como assim você precisa? O que tá acontecendo? Eu não estou dormindo. O Espírito Santo tava... Tá, me conta direito essa história aí, porque eu não tô entendendo, né? O nome dele é Antônio Carlos. E aí ele falou assim: eu não tô conseguindo dormir, porque eu vou dormir, mas daqui a pouco eu levanto, sabe? O Espírito Santo me incomoda. Eu comecei a pensar: que Espírito Santo, gente? Que isso? que ele tá falando? O que ele tá falando? Não era Deus e Jesus? Onde é que ficava o Espírito Santo? Quem é esse? Quem é esse? Né? Falei: que é isso? O Espírito Santo tá acordando? Como assim, né? E eu falava: olha, você tá com algum tipo de problema, eu acho que você tinha que consultar algum psiquiatra, sabe? Porque assim, como assim? Que quem é o Espírito Santo que vai te acordar de madrugada para você orar por mim, para você... Eu falei: não, isso você tá doidinho, né? Você pirou o cabeção, não existe isso não, Você sabe? tem problema. Então, eu falei pra ele: olha, eu recomendo fortemente, sabe, você procure, né, uma ajuda médica aí. Quando um crente Thiago, fala com um não crente e cita o Espírito Santo, é exatamente isso aí. gente, a gente não tá sabe o que é, né? Eu nunca entendi esse lance da Trindade, eu nunca tinha escutado, eu ouvi isso quando eu me converti. Sim. E aí eu fiquei, né, gente, as pessoas que me acompanharam nessa minha conversão são pessoas com muita paciência nessa vida, porque, nossa, Thiago fazia cada coisa, né? E aí ele ficou insistindo, até que um dia eu falei assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou pra esse menino parar de me incomodar. Cheguei pra ele e falei assim: Antônio Carlos, é o seguinte, tá, eu vou, mas eu não vou na sua igreja. Você procure uma igreja perto da minha casa, ou que dê pra eu ir, e não quero ir no culto de domingo. Por que eu não quero ir na igreja onde ele estava? Eu falei assim: você vai falar toda a minha vida pro pastor? Eu vou chegar num domingo, sabe? Vai ser aquela coisa de música pra lá, música pra cá. Ele vai falar minha sabe? vida no altar. Ele vai falar, e aí, nossa, Deus tá falando comigo. Não, porque Deus não fala. Eu pensava assim: Deus não vai falar porque não existe Deus. Porque Deus não fala. E eu não quero ser manipulado. Era o que eu pensava. Sim. Esse menino, então, ficou super feliz da vida. Aí ele foi atrás de uma igreja, aí ele falou pra mim, me deu um papelzinho. Olha, tem uma igreja assim, né, perto da antiga feira. Tá,
Caminho realmente, né, da minha casa, onde eu trabalho para minha casa, beleza. Tem culto quarta-feira, 7 horas, 7h30. Uhum. Quarta-feira, eu falei, beleza. Eu já tinha casado nessa época, né? Na verdade, morava junto com meu marido. A gente casou depois que Aham. a gente foi pra igreja. Eu cheguei pra ele, meu marido chama Júlio. Eu cheguei pra ele e falei assim, Júlio, seguinte, tem um menino me perturbando na faculdade porque ele quer que eu vá na igreja. Então a gente vai na igreja para esse menino ficar sossegado. Me ajuda a resolver essa onça. Isso, me ajuda a resolver. Antes disso, Thiago, vou ter que fazer outro parênteses aqui Sim. gigante. Eu não sabia, eu fiquei sabendo depois. Mas nesse período, eu comecei a não me entusiasmar mais com o que eu fazia. Eu chegava na loja, né, onde a Uhum. gente vendia, né, esses produtos de bruxaria, e aquilo começou a me incomodar. Passou a não fazer sentido. Passou a não fazer sentido, sabe? Aquele vazio que eu sentia, aquilo que faltava, continuava faltando, Desde os 10 né? anos de Desde idade, os ele 10 continuava anos de agora. idade, continuava faltando, e aquilo começou a me incomodar, né? E eu falei, cara, eu não vou mais continuar a trabalhar aqui, eu não sabia onde que eu ia trabalhar, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu pedi demissão. Pedi demissão da loja, Uhum. mas eu continuava participando da bruxaria. Sim. E fui parar numa loja de decoração de uma mulher crente, uma mulher de Deus, né? Era uma loja grande que tinha aqui na cidade, naquela época de decoração, né? Então vendia-se tudo lá. Todas as meninas eram cristãs. Todas eram cristãs. Uhum. E quando a gente chegava lá cedo, né, antes do horário de abrir a loja, era feito um devocional e uma oração. Eu participava? Não. Mas eu achava aquelas meninas diferentes. Uhum. Quando eu fui fazer entrevista nessa loja, foi muito interessante, porque eu falei pra dona toda, né, cheia de querer, eu falei pra ela assim, olha, eu tenho muita experiência com vendas, né, porque eu trabalho hoje numa loja que vende produtos místicos. Ela, super séria, virou e falou assim pra mim, eu não gosto do que você fazia. Assim, na lata, Uhum. né, não gosto do que você fazia, eu não gosto do que você vendia. Mas Deus está me falando que é para você vir trabalhar aqui. Então eu vou te dar um emprego. Pronto. Falei, tá. Ela acredita em Deus, problema dela. Deus tá falando com ela agora. Obrigada, então, quem foi que me deu o emprego aí? E, né, esse foi o período. Então, quando eu fui conhecer a igreja, eu já não estava mais trabalhando na loja, mas eu ainda continuava na bruxaria. E aí, o que aconteceu, né, gente? Falei pra vocês que eu tenho TDAH, né? Então, Tranquilo. eu errei a igreja. Excelente. Eu errei a igreja, sabe? Porque eu olhei o papel assim, tá, eu sei onde fica. Conheço esse endereço. Conheço o endereço. Esqueceu. Cheguei pro Júlio. Cheguei, meu marido falou assim, Júlio, a igreja, sabe aquela igreja que a gente passava quando eu morava perto da Santa Casa, que tem um muro ali que é cheio de furinho? É lá. Quarta Igreja Batista. Aí, ó. Era pra ir pra Quarta Igreja Batista. Uhum. Eu fui pra Memorial. Ah, sim. Né? Deus tem seus meios. Deus tem seus meios, né? Eu errei o endereço da igreja. E eu fui pra lá. Thiago, fiz meu marido, coitado, colocar roupa social. Tava um calor, né? Eu me vesti toda de social e falei pra ele, o que todo mundo fizer lá, você faz também. Porque eu não quero que ninguém saiba que a gente não é crente. Né? Eu fumava muito. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Meu marido fumava também, mas fumava bem menos do que eu. Tinha carteira na minha bolsa, tinha carteira em casa, tinha carteira no carro, né, do meu marido. Aonde eu ia tinha uma carteira de cigarro. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou fazer tudo que todo mundo faz lá, porque eu não quero que ninguém saiba, né? Porque vai ser aquela coisa toda, sabe? Eles vão querer manipular a gente e tudo mais. Chegamos lá. Cheguei lá, Thiago, eu olhei, ninguém de terno e gravata. É só vocês diferentes. Ninguém de roupa social. Eu falei, gente, tá errado isso, sabe? Não tá certo isso, né? Cadê as mulheres de coque? Cadê as irmãs do coque? As irmãs do coque de saião. Não vi nenhuma. Né? Eu vi uma senhora, né, que é a irmã Tereza, mas não tava de coque. Uhum. Né? Mas tava de saia. Falei, bom, já é alguma coisa. Né?
Aí eu estranhei, porque tinha um rapaz tomando tereré dentro da igreja, gente. Olha Que é só. isso? Né? Eu Não, falava, nossa, essa igreja tá diferente. essa igreja é diferente, né? Muito longe do estereótipo que eu tinha pensado, né? Aham. Enfim, aí eu sei que sentamos lá na última fileira ali, né, do templo. Aí eu vejo gente cumprimentar de longe, cumprimentei de longe. Aí em um determinado momento uma pessoa pediu para que se fizesse trio de oração, né? E aí veio um rapaz, veio uma moça orar comigo, com meu esposo ali. E eu achei muito interessante o jeito como essas pessoas falavam com Deus, o jeito que as pessoas oravam, né? Era diferente do que eu já tinha aprendido na vida. Aham. Eu falei, nossa, né, eles conversam como se Deus estivesse aqui, eu estivesse conversando com ele, né? Aham. Aí achei aquilo diferente, né? Ó, que diferente isso, né? Ok. E aí eu me lembro da pessoa, da moça, né, que veio orar. Uhum. Ela orou pela minha vida, ela orou por mim de uma forma tão amorosa, de uma forma tão assim, carinhosa, e nunca me viu na vida. E aí eu falei, indiferente isso, né? Que coisa. Aí depois da oração ela veio e me deu um abraço, toda sorridente. Eu falei, o pessoal daqui é educado, É. né? É educado. Fiquei lá. Tiago, todo mundo levantava durante a música, eu levantava durante a música. Eu vi que todo mundo levantava a mão, eu levantava a mão também, né? Então o que todo mundo fazia, eu fazia também. Aí até que uma hora foi Mas lá o no trio pastor de oração pregar. não pediram pra você orar. Hã? Não. Fiquei na minha, eu e meu marido olhando ali, você entende, os dois orando, tava bom. Aí eu vi que o pastor foi pregar. Falei, nossa, mas esse é o pastor, gente? Jovem, de camiseta polo e calça jeans? Ué, cadê? Deve ser pastor estagiário, né? Deve ser pastor estagiário, não sei. Não deve ser o pastor da igreja. E era o pastor da igreja, era o pastor Eli na época. Aham. Quem orou comigo é a Suene, né? A esposa dele, você entende? Né? Então, assim, Deus tem seus meios. Deus tem seus meios. Aí ele tava lá. E tudo que ele tava falando era o que eu tinha conversado momentos antes no carro com meu marido. Eu cheguei e falei, tá vendo? O Antônio Carlos já falou. Aí o Júlio falou assim pra mim, mas só tava nós dois no carro. É verdade, eu já fiquei quieta no meu canto, né? Olhando assim, tá, beleza. Foi a oração intercessória, né? Que a pastora Eli pegou e falou assim, olha, né? Nem lembro o que ele falou, eu sei que levantou um monte de gente pra ir lá na frente. Eu falei, eu vou também, vou ver o que é isso. E na hora que eu levantei, Thiago, eu falei com Deus exatamente assim. Olha, Deus, se você existe, essa é a tua chance. Fala agora, né? Uhum. Era isso. Eu era arrogante, né? Bem irritável, e eu fiz isso. Falei, Deus, se você existe, essa é a sua hora, né? Só tem agora para alguma coisa acontecer. Né? Vi que todo mundo ficou de joelho, fiquei de joelho também. Olhei para os lados, para os lados, para os lados. Todo mundo fechou o olho, fechei o olho também. Falei, sei lá o que vai acontecer, que é para fazer aqui, mas eu vou fechar o olho também. Alguma coisa vai acontecer. Uhum. E aí, Thiago, eu comecei a sentir uma mão, sabe? Em cima da minha cabeça, mas não assim me apertando, sabe? Uhum. Uma coisa suave, né? Como se alguém tá fazendo algum Um carinho carinho. aqui, sei lá. Alguém botou a mão aqui em cima de Uhum. mim. E o que eu pensei na hora? Eu vou abrir o olho, né? Para que o pastor veja que eu não estou encapetada. Porque ele deve ter visto que eu não sou da igreja, então ele deve, essa menina Percebeu aí que eu tá não com sou daqui. problema. Tiago abriu o olho. Onde é que o pastor Eli estava? Do outro lado. Olhei para trás. Não tinha ninguém em pé atrás de mim. Não tinha ninguém à minha volta. Eu estava num canto, o pastor Eli no outro canto, e as outras pessoas estavam no outro canto. Você estava sozinho. Eu estava sozinha. Ninguém precisou me ensinar o temor do Senhor. Você sentiu. Aprendi naquela hora, né? Eu fechei o olho de novo e aí já a oração mudou, Sim. né? Aí eu já falei, Deus, se o Senhor quer me mostrar o Senhor, né? Já mudou, já né? mudou o tratamento, já não era mais você, Aham. né? Deus, se o Senhor quer me falar alguma coisa, sabe, né? Me fala, porque eu tô com medo agora. Aham. E aí, Thiago, sabe o que estava faltando?
Sabe aquela resposta de por que Jesus morreu crucificado? Veio nesse momento, né? Eu não ouvi vozes, eu não ouvi a voz do Senhor, sabe? Mas eu vi. Era como se eu estivesse sentada, né, numa tela de cinema, vendo ali a cena da crucificação. Então, eu vi os cravos, sabe? Eu vi na mão, né? Eu vi aquele sofrimento todo, né? Vi a coroa de espinhos. Eu não sei que nome dá para isso, para que fenômeno que é esse, eu não sei explicar isso. Eu só sei que foi aquilo que Deus me mostrou, né? Eu entendi que Deus estava me mostrando porque Jesus tinha sido crucificado. E eu tinha entendido o que era por mim, que eu deveria estar lá. Amém. Sabe? E não Jesus, né? O pastor, ele não fez apelo, mas eu tinha entendido, né? E sozinha ali, no meu cantinho ali, em silêncio, eu então disse assim para Deus: Deus, eu entendi, Jesus morreu por mim, né? Eu quero um relacionamento com o Senhor, e tudo aquilo que eu fazia eu vou deixar para trás. Eu levantei, sentei para o meu lugar. Meu marido ficou me olhando porque eu estava diferente, né? Fomos embora. Eu peguei lá, que dia tem culto aqui? Né? Fiquei me informando que dia que tinha culto lá. No carro, meu marido acendeu um cigarro, me ofereceu e eu não quis. Falei, não quero fumar. Não quero. Parei de fumar naquele momento. Glória a Deus. Não fumei mais, Thiago. As pessoas podem fumar na minha frente, eu nunca mais senti vontade, sabe? Não tive vontade, né? Naquela hora eu não fumei mais. Fui para casa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar nas caixas, né? Que eu tinha, onde é que estava aquela Bíblia que eu tinha ganho daquele pastor. Né? E aí eu achei a Bíblia, fiquei lendo, né? Fiquei lendo, não entendi nada do que eu lia. Foi quando eu comecei a ler, quando começou a nossa conversa aqui, eu comecei a ler Apocalipse, não entendi nada. E aí, quando chegou no 15 dos feiticeiros, eu falei, opa, realmente, o que eu estava fazendo não agradava a Deus. Eu não quero estar de fora sabe? Eu não quero estar de fora dessa cidade. Eu não sabia que isso aqui era o céu, né? Eu só sabia que o que eu fazia até então, até aquele dia, Deus não agradava. Que o que eu fazia, sabe, tarô, numerologia, os rituais que eu participava, as ervas, os banhos, aquilo me distanciava de Deus. E eu não queria estar mais distante de Deus. Amém. E eu comecei a frequentar a igreja, comecei a frequentar a EBD. Eu fiquei um mês achando que eu estava na 4ª Igreja Batista Memorial. Inventei uma igreja nova, né? Aí um dia, depois de um mês, assim, esse meu amigo chegou e falou assim para mim, você encontrou fulana? Não tem essas pessoas que pediu para procurar lá na igreja. Eu acho que devem estar, sei lá, de férias, né? Aí ele começou a ficar desconfiado. Ele falou assim, Sami, onde é que você está indo? Eu estou indo na igreja que você me falou. 4ª Igreja Batista Memorial. Aí ele falou, não, você foi para Memorial, a 4ª igreja fica em outro lugar, né? Tá, né? Falei, é ali perto? Não é exatamente perto, sabe? Mas enfim, você já tá lá, você fica ali. Falei, tudo bem, né? E aí eu continuei frequentando a igreja, batizei, casei, regularizei, né, minha seu situação esposo familiar. Seu esposo também entendeu Cristo naquele dia? Naquele dia não. Depois. À medida que você foi sendo transformada. Foi 3 dias depois? Não, 3 dias não, perdão, 3 meses depois. 3 meses depois. Há uns meses depois ele foi. Então, à medida que você foi sendo transformada, ele foi vendo. Eu dei uma. Você deu um chega pra lá nele. Porque, muito bem. Assim, eu comecei, Thiago, porque eu queria saber do que esse livro fala. Né? Eu queria saber como é que eu me relacionava agora com Deus, né? E à medida que os dias foram passando, eu percebi que aquele vazio que eu tinha não tinha mais. Quanto mais eu lia, né? Aí me falaram, né, lá na igreja, não lê para ler Apocalipse agora, você vai ler João. Então vamos ler João. Lendo João é que eu fui entendendo realmente
o Evangelho de João. Aham. E aí eu percebi, nossa, tá aqui o que me faltava. Né? O que faltava era a palavra de Uhum. Deus. Né? O que me faltava era realmente um relacionamento pessoal com Cristo. Né? O que me faltava, esse vazio, eu falo, né, para algumas pessoas que o vazio que eu sentia era do tamanho da cruz de Cristo. Exatamente, do mesmo tamanho. Né? No mesmo tamanho. Então não tinha mais aquele vazio. Então o que acontece? Eu comecei a ir, naquela mesma semana, o culto era na quarta, domingo eu tava lá. Aham. Domingo eu tava lá, eu, minha Bíblia, que eu não sabia nem usar, eu tava lá. Não entendia nada do que ninguém falava, né? Quando foram falar de Trindade, Deus, Filho, Espírito Santo, deu um nó. Pronto. Falei, me expliquem isso aqui que eu não tô entendendo. Achava que era 2, na verdade são 3, como que é isso, né? Então eles tiveram muita São paciência. 3 que são 1. São 3 que são 1, então, né, tiveram muita paciência realmente comigo, né, para me ensinar, né, Uhum. que eu não, um universo super diferente, que eu não tinha contato até então. E aí eu ia domingo de manhã, ia domingo à noite, ia quarta, né? Então todos os cultos eu tava indo, né? Aham. Eu tava lá. Chegou um dia que meu marido começou, né, a me questionar. Você vai agora todo domingo? Falei, vou. Você quer ir comigo? Não, não vou. Tá bom. Me leva? Eu levo. Tá. Ele me levava e eu ficava lá. Né? Aí eu ia no culto de quarta. Mas você vai agora no culto dia de quarta também? Eu vou. Você quer ir? Ai, não. Até que teve um dia que ele falou assim pra mim: ah, tá, agora você vai em todos os cultos da igreja. Né? Isso não tá certo, isso tá errado. Falei pra ele assim: olha, é o seguinte, quando eu fui pra bruxaria, você nunca falou nada pra mim. Você me levava, né, pra participar de rituais que começava meia-noite, que ia terminar 3, 4 horas da manhã. Isso é interessante, não incomodava. Não incomodava. Aí eu falei pra ele, agora que eu conheci a Deus, agora que eu conheci Jesus, né, que eu conheci a verdade, falei pra ele assim, se você me pedir pra escolher entre você e Deus, eu já fiz a minha escolha. Não vou abrir mão de Jesus. Não Amém. vou abrir mão do Senhor. Né? Uhum. Ele se arrumou. Né? Naquele dia ele se arrumou e foi comigo para a igreja. Né? E aí, depois de um tempo, ele foi percebendo, né, a diferença, ele se converteu também alguns meses depois, né? Amém. Mas assim, eu estava pronta para, né? Falei, pronto, é agora, né? Agora que meu casamento vai acabar, sabe? Mas Sim. assim, eu tinha decidido, né? Por Cristo e nada ia me fazer, sabe? Voltar atrás, Amém. né? Então, e aí eu continuei na igreja, né? Aí foi. E conhecereis a verdade E a vos verdade vos libertará. libertará. E na sua vida foi instantâneo. Sim. Que bênção, que bênção. Né? E foi muito. Eu falo que naquele dia eu fui salva, né? Amém. E a transformação, ela é gradativa, Claro. né? Transformei meu jeito de pensar, meu jeito de falar, sabe? As coisas foram modificando realmente para mim, né? Eu entendi o que era sentir paz no coração, coisa que eu não sabia o que era, né? E de repente comecei a sentir paz, né, no coração, a ter uma alegria, né, que eu não tinha antes, né? Mas Sim. quando eu conheci a Jesus, eu comecei a sentir uma alegria diferente, né? E isso foi, nossa, foi um divisor assim na minha vida, né? Paz, temperamento. Paz, temperamento, eu era irritada, de repente eu fiquei um pouco mais, né, um pouco mais branda, né? Claro, né, que o TDAH nesse aspecto prejudica um pouco por conta Sim. da falta do controle inibitório, né? Mas meu temperamento foi moldado. Amém. E meu temperamento vem sendo moldado. Na verdade, você falando pra mim, eu era irritado, não sei o que, eu tô olhando pra você e falo, quá. Como, né? Não sei onde, né? Como? Eu vou mostrar pra ela o que é ser irritado. Não, mas eu era. Nossa, muito explosiva, né? Assim, né? Tipo, tomou, levou, sabe? Uma coisa Sim, nesse sentido. E Deus foi realmente transformando, sabe? Temperamento, transformando caráter, né? E isso, né? Só. E aí fui fazer seminário, né? Terminei Legal. jornalismo depois de um tempo fui fazer seminário. Aí a pessoa criticava o seminário e Que tava lá dentro. criticava, tava lá dentro, né? Então, assim, eu falo, nossa, é isso, né? Deus realmente transforma, né, a vida da gente. E é isso, né, Tiago? Eu gosto de compartilhar o meu testemunho,
como um alerta realmente para os pais, né? Fiquem Sim. atentos, né? Os pais precisam tomar o seu lugar de pais, né? E o que é isso? Gente, criança e adolescente precisa de limites, sabe? Precisa de ordenamento, sabe? As regras existem, não foi para nos aprisionar, você entende? Mas é para que a gente possa, né, realmente ter uma vida significativa, né? Uhum. Então, assim, eu gosto de compartilhar para os pais saberem o que é o Halloween, Sim. né? O que é que eles estão trazendo para a vida, permitindo que seus filhos, você entende, permitindo o mundo, sabe? Que eles estão introduzindo seus filhos. Ah, é Sim. só uma festa de escolinha de inglês da escola. Não, gente. Para que fantasiar nossas crianças com fantasias de caveira, de bruxa, de vampiro, Sim. sabe? Ou daqueles bonequinhos assassinos, aqueles personagens de filme de terror, né? E a gente sabe que o inimigo ele vai procurar o mais vulnerável. Sim, mais Agora, o vulnerável. pai vai e coloca a criança nessa situação, é muito sério, na verdade. É muito sério, porque a criança não tem discernimento ainda. Sim, Você ela é entende? vulnerável. É vulnerável. E aí, vamos lá, de batalha espiritual, Sim. né? O mundo espiritual é real. Não Você, existe só o você céu. conheceu, inclusive, Eu- o lado de lá. Exato. E eu É. falo para todo mundo, não existe só o céu. O inferno também existe, Real. sabe? As trevas existem, você Sim. entende? E trabalham, né? Trabalham para que as nossas crianças elas sejam tragadas por esse universo, né? Então os pais precisam ter muito cuidado, porque é sutil, Thiago, sabe? É muito sutil. Começa bonitinho, né? Exatamente. Começa com uma embalagem muito bonita, né? Uma embalagem muito agradável. Ou é um livro, né? um best-seller, Ou é todas um as crianças livro, um leem, meu filho best-seller, também é pode uma ler. série, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado Uhum. ou principalmente hoje, o que os nossos crianças estão assistindo, sabe? O que os nossos adolescentes estão assistindo, né? Ah, mas o meu filho ele vai ser excluído dos amiguinhos se for no Halloween. Antes Vai ser excluído dos excluído. amiguinhos do que do céu, né? Exatamente. Né? Antes excluído dos amigos do que ser excluído por Deus, porque a palavra é clara também, né? É, Quem é inimigo de Jesus é amigo do mundo, sim. né? Então, né, que escolhas que a gente vai fazer para os nossos filhos, né? É. A responsabilidade, né, espiritual dos nossos filhos é nossa. Sim. Não é da tia do Ministério Infantil, não é da monitora do Ministério Infantil, não é do pastor da igreja, sabe? Sim. Não, é nossa. É nossa responsabilidade. Então, para onde é que eu quero conduzir os meus filhos? Né? Eu levo para EBD, eu pago o preço de acordar cedo e ir para EBD e levar meus filhos para irem. Ah, não, meu filho não vai hoje de manhã, porque ontem, nossa, foi no shopping, dormiu tarde, tadinho, eu vou acordar no domingo cedo. Vai acordar no domingo cedo. Ele não vai Você morrer entende? por isso. Não, ninguém vai morrer para acordar cedo no domingo. Né? Então, A gente é de uma é época. por isso. A gente é de uma época, eu tô falando a gente porque minha tia tá bem ali, ela acabou de chegar. A gente é de uma época que a IBD começava 8, 7h30 da manhã, né? 7h30 da manhã, domingo, meu Deus. Tá vendo? Não peguei essa época, não. Eu tô bem, então. Tá bem, né? você já Porque pegou. na minha época já era 9 horas da manhã. Jesus. Mas ninguém morreu por isso, estamos aqui. Não, a gente tá aqui. Na verdade, né? estamos aqui firme, alicerçado, aprendemos muitas coisas na palavra e continuamos aprendendo. Eu louvo a Deus por você entender que Deus tem pessoas para alcançar através daquilo que Ele fez com você. Amém. Eu faço como um alerta mesmo, sabe, Thiago? Porque me entristece quando eu fico sabendo, quando eu vejo pais, né, cristãos, que permitem que seus filhos se vistam, sabe, em um dia do ano para celebrar os mortos. Gente, está celebrando quem? Sabe, quem é o Deus dos mortos, né? A palavra é tão clara quando diz, né, que o nosso Deus é Deus de vivos. Sim. Sabe? Então, assim, né, a gente tem que celebrar a vida, né, e de preferência a vida eterna, né, que é tudo que a gente pode ter na nossa vida, é isso. Sim. É a certeza realmente de salvação, é ter a confiança, sabe, de quando a morte chegar, para onde que eu vou, né?
e não andar assim perdidos realmente no mundo, né? Então, eu me entristece muito quando eu vejo pais assim, ah, meu filho foi lá assistir Harry Potter com o amiguinho. Gente, como, né? É um Pra culto. que isso? Por que isso? Sim. Entende? Qual a necessidade? Não tem necessidade nenhuma, Uhum. né? Então a gente precisa vigiar mais sobre a vida dos nossos filhos, sabe? Tomar posse realmente. A paternidade, a maternidade é o primeiro ministério que Deus nos dá, Sim. sabe? É dentro da casa, é na família, né? Qual é o tempo que eu dou com meus filhos, né? O que eu converso com eles? Eu me interesso pela vida deles? Com quem que meus filhos estão conversando, Você sabe né? mais do que eu sobre isso. Esses dias eu li que um pai precisa ser presente para o filho 9 minutos por dia. É suficiente para aquela criança não se sentir ausente. 3 minutos quando ele acorda, 3 minutos quando ele chega da escola e 3 minutos antes de dormir. 3 minutos? 9 minutos? Será que tem gente que não consegue dar 9 minutos para uma criança? A gente não consegue dar 9 minutos para uma criança, mas a gente consegue dar 1 hora e meia, sabe? A gente consegue dar 2 horas para o Instagram, sabe? Facebook, para as redes sociais, né? Então, assim, a gente Jesus. precisa. Eu entendo que hoje, né, as ferramentas de tecnologia que a gente tem, se usadas de forma correta, Sim. ajudam a nossa vida. Você entende? Agora, que isso não tome o lugar, né? Que não tome o Exato. lugar de Deus na nossa vida e que também não nos separe dos nossos Sim. filhos, sabe? Que não distancie nossos filhos, sabe? O coração deles. Às vezes aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto. Uhum. A tecnologia tem que ser usada com sabedoria, né? E eu gosto muito daquele versículo que tá, eu acho, que em Salmos, alguém me corrija depois, né? Que diz que os filhos são como flechas na mão do valente. Sim, sim. Né? Salmo Por 128. que eu gosto desse versículo, Tiago? Olha a imagem que a gente tem. Os nossos filhos são como flecha nas mãos dos valentes. O que a gente faz com uma flecha? Lança. Lança. Mas como é que a gente lança? Olha o movimento, né? Tá aqui Sim. o arco, tá aqui a flecha. O primeiro movimento qual é? Antes de soltar, é você puxar pro teu Pra peito. perto. Exato. Uhum. É puxar para perto. Então, antes da gente querer lançar os nossos filhos, a gente precisa trazer eles para perto do nosso coração, né? A gente precisa trazer eles, sabe, para perto do coração de Deus. Então, assim, meus netos, hoje sou vó, né? Então, assim, eu espero que meus... Você é avó? Avó. Eu não Né? tenho nem filho. Né? Então, assim, eu quero que meus netos, eles olhem para minha vida e eles possam ver, sabe, um pouco de Jesus na minha vida. Eles possam, sabe, ver Deus na minha vida. Né? Então, é isso que é trazer para perto. Né? O quanto que eu me empenho, quanto que eu me dedico, quanto que eu converso, quanto que eu ministro o coração do meu filho. Eu, de fato, converso com ele, eu me interesso, né, pelas coisas que ele fala. Eu me interesso por aquele menino, por aquela menina adolescente, sabe? Que está passando pela sua primeira paixão, sabe? E está ali sofrendo. Eu me interesso por esse problema. Eu preciso me interessar. Porque a maneira que eu tenho, sabe, de instruir a minha filha, de instruir o meu filho de acordo com o padrão de Deus e não de acordo com o padrão do mundo, né? Sim. Então, assim, como que eu me visto? Como que a minha neta me vê? Sabe? Então, isso é muito importante. A gente precisa, nós pais, né, entender que a gente precisa, antes de querer lançar nossos filhos, trazer nossos filhos para o nosso coração. E isso exige o quê? Isso requer tempo. Renúncia. Você entende? Ah, mas eu queria tanto, sabe? Nesse momento, sei lá, assistir a minha série favorita, né? E o meu filho tá aqui querendo conversar. Você assiste a sua série depois. O seu filho só tem aquele momento para conversar com você. Eu vi uma frase terrível, assim, de realidade, que deveria chocar todo mundo. Seu filho só vai ter 1 ano de idade uma vez na vida. Ele só vai ter 2 anos uma vez na vida. Isso Tudo mesmo. que você está vivendo com ele é uma vez na vida. Você não tem outra chance. Não tem. Então, você vai deixar para assistir televisão? Quá. Não pode. Não. A sim, série tá lá, a série não vai faz mudar, sentido. Você vai assistir de novo. Se você for pensar racionalmente, não faz o menor sentido. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E hoje a gente vê, não só, né, com pais cristãos, mas no modo geral, Sim. a gente vê os pais terceirizando muito,
a sua responsabilidade para os Não. outros. Escola, babá, né? Aula disso, aula daquilo. Yolanda trabalha numa escola integral. Psicóloga. E Yolanda Você trabalha numa entende? Lá escola vai. integral. Uhum. Eu nem vou comentar as coisas que eu ouço. Por quê? Uhum. Porque não faz. É inadmissível, é inaceitável até. Mas, agora, são pais cristãos às vezes. Sim. Quando o cara não é cristão, digamos que ele não tenha lá não teve um pai, uma paternidade saudável no pai, ele não consegue lidar com aquilo, ele acaba terceirizando o psicólogo, a escola, a criança sai de casa às 6 horas, chega aí, vai pro Kumon, vai pra não sei o que, chega em casa às 8 horas da noite. Nem janta, Sim. porque ele comeu na rua. Mas e o pai cristão? Que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Que esse texto tá para você, quanto tá para mim, quanto tá para eles que estão ali, quanto tá para Daniel, tá para todo mundo. Sim. Nós devemos ser transformados pela palavra. Pela palavra. E Exato, se pela eu palavra. não sou, se eu não sou, Jesus, eu preciso aprender a ser. Uhum. Eu não tenho filhos. Eu oro hoje com a Yolanda e falo assim, Deus, eu quero ser um pai que agrade o Senhor. E eu não sei ser esse cara. Eu não sei ser. Porque às vezes eu tô cansado. Eu simplesmente não quero. Às vezes, e o Senhor tem ministrado no meu coração exatamente isso. Eu chego em casa e eu falo, Yolanda, eu tô precisando da minha caixinha do nada aqui no meu sofá, aqui, sem fazer nada. Quero ficar quieto aqui e até eu conseguir digerir e poder me relacionar de novo. Com criança você não tem opção. Não tem opção, né? Por isso que eu sempre falo, uma coisa é você ter uma criança em casa, outra coisa é você ter um filho. Qual que é a diferença? Eu tenho uma criança em casa, dou tablet, Sim. dou celular, eu dou um monte de Quase coisa. quase ele um fica bicho, ali. né? Exatamente, né? Ter um filho é diferente. É. Porque ter um filho é você assumir essa responsabilidade, né? Tá cansado? Vai ficar mais cansado ainda, né? Mas é entender que é esse seu papel. E é isso, você só vai viver a infância do teu filho uma vez. Você só vai passar pela adolescência do seu filho uma vez. Você entende? Então é esse período que a gente tem para ministrar no coração, sabe? E como é que ele vai ser transformado também? Pela palavra. Mas como é que o coração do meu filho vai ser transformado? Se eu não apresento a palavra de Deus para ele, né? Se eu não mostro para ele, Sim. Sabe? Se eu não converso com ele, se eu não ministro no coração dos meus filhos, né? É por isso que eu gosto, né? De compartilhar o meu testemunho, que é pra gente, poxa, né? O que é que a gente está fazendo? O que é que eu estou permitindo que meu filho, que meu adolescente, sabe, tenha contato, escute, veja? Porque a criança não tem discernimento. Seu testemunho abrange todas as faixas etárias. A criança de 10 anos que era inquieta, que tinha um vazio. Sim. A jovem que passou por um abuso, por uma situação traumática, que precisou de cuidados e teve que fazer sozinha. A mulher adulta que se envolveu com coisas que afastaram de Deus, mas a mulher que teve a sensibilidade de falar para Deus a oração que ele respondeu. Se o senhor está aqui, é a sua chance, eu quero te conhecer. E aí ele se fez conhecido e transformou sua história. E transformou minha história. Glória a Deus. Glória a Deus. Samira, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, espero ter contribuído, né, uma com a vida das benção. pessoas. Eu saio dessa conversa edificado. Amém. Nós precisamos ser intencionais em tudo. Então, e com o texto que você citou, Salmo 127, versículo 3, eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém. 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 Muito obrigado você que está com a gente até agora. Um privilégio poder compartilhar assuntos relacionados ao reino e levar a edificação para sua casa. Que o Senhor fale ao seu coração mesmo. Eu vou deixar na descrição os textos que a gente falou, os textos que a Samira falou, para que você seja alcançado e que o Senhor nessa hora fale ao seu coração e haja transformação, salvação na sua casa, na sua vida,
Se você tem seus filhos longe dos caminhos do Senhor, que seja um momento de você, pai, você, mãe, se voltar para Cristo, para Amém. salvar seus filhos, salvar sua casa, porque através do Pai entra a salvação na casa, que o Senhor fale ao seu coração. Obrigado mesmo por estar com a gente. Floresça onde o Senhor te plantar e não fuja daquilo que Ele te chamou para fazer. Deus te abençoe.